Olá pessoal, bem-vindo uma vez mais aqui no canal. Estamos aqui de volta para comentarmos e falarmos a respeito mais da Bíblia Sagrada. E que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que excede todo o entendimento, possa estar aí sobre a sua vida. Neste vídeo eu quero falar aqui a respeito do hebraico bíblico. Já tem um tempo que eu não posto aí nenhum conteúdo a respeito do hebraico, mas hoje, a partir de hoje, eu estarei falando aqui sobre o verbo e suas conjugações. Isto mesmo, dentro do hebraico bíblico quadrático, eu estarei agora falando aí para vocês a respeito do verbo no hebraico e as suas conjugações. Então, a partir de hoje, a gente vai fazer aí uma série de vídeos falando a respeito do verbo no hebraico, o verbo e suas conjugações, Hoje é o primeiro vídeo sobre esse assunto. Se você gosta aí e quer conhecer mais a fundo a respeito do hebraico, se inscreve, segue a gente aí no canal, porque nós vamos colocar aí uma playlist aí falando só sobre verbo e suas conjugações, porque é muito importante conhecer o verbo na sua leitura. Nós temos aí no canal já vários vídeos a respeito do hebraico bíblico, temos aí vídeos falando sobre o alfabeto, sobre as consoantes, ensinando aí a escrita do hebraico e também a fala do hebraico. Se você está chegando no canal pela primeira vez, quiser dar uma olhada aí, a gente tem aí muito conteúdo aí a respeito do hebraico bíblico quadrático. Pois bem, então vamos lá, Nós vamos estar aqui introduzindo aqui o verbo. O que é verbo? Geralmente na língua hebraica, o verbo possui 3 consoantes em seu radical. Isso mesmo. Geralmente, dentro do hebraico, o verbo ele possui 3 consoantes, Se você não sabe o que é as consoantes aí no hebraico, eu te recomendo a voltar aí no vídeo meu e olhar aí. Então, partindo desse ponto, eu quero explicar para vocês aqui, Nós temos aqui, o verbo bará. Tá vendo? O verbo bará. Aqui estão as consoantes, as 3 consoantes, que é o beit, o resh e o alaf, Lembrando que esses sinais são as vogais massoréticas, A raiz do verbo, a origem do verbo, parte das 3 consoantes, que é bará, Bará. Aqui nós temos catal. Eu pus aqui, catal, que é o verbo matar, Então aqui também nós temos 3 consoantes, tá vendo? Aqui as 3 consoantes. O kaf, o tet e o lam. Então, é assim que se parte, é assim que se descobre o verbo no hebraico. Geralmente, em quase todas as vezes, o verbo no hebraico, ele possui 3 consoantes. Lembrando que essas aqui são os sinais massoréticos, são as vogais, Pois bem, mas quando você deparar com uma palavra que ela possui mais de 3 consoantes na sua forma, nós precisamos lembrar que o que antecede o verbo é prefixo e o que vem depois do verbo é sufixo. Isto mostra que a palavra já está na conjugação. Gente, isso é muito importante, viu? Muito importante. Eu vou falar pausadamente, E eu vou deixar aí no visor na tela esse papel. O verbo
na sua raiz, né? Na sua raiz, no seu radical, ele possui 3 consoantes. Até eu numerei aqui, ó, 1, 2, 3. 3 consoantes. O que vem antes é sufixo, quando ela aparece com mais consoantes. E o que vem depois é prefixo, né? Eu acredito que isso é muito importante, né? Para nós aqui introduzir o verbo. Muito importante. Pois bem, então vamos continuar aqui, ó. No hebraico, o verbo pode expressar 3 ações. 3 ações. No hebraico, o verbo pode expressar 3 ações. Quais são elas? Ação intensiva, ação simples, ação intensiva e ação causativa, né? Ação simples expressa a qualidade ou o estado, né, do verbo. Ação simples expressa a qualidade ou o estado do verbo. O que é isso? Por exemplo, se nós estivermos aqui falando do verbo cortar, no simples é o estado, como eu cortei, é o estado cortar. Aí, e se fosse na intensiva, era a intensificação da forma que eu cortei. Eu me cortei profundamente, né? Na forma intensiva. E na forma causativa, expressa a prática do sujeito ou sua condução para que alguém pratique a ação. Então, na forma causativa, é como se você falasse, eu fiz com que ele se cortasse. Então, no hebraico, o verbo expressa as 3 ações, né? É o que vai indicar, né? A ação do verbo é simples, intensiva ou causativa. Eu vou deixar aí também na tela para que você possa aí dar uma pausa e se você quiser copiar, eu vou deixar aí na tela, né? Então, o verbo hebraico tem essas 3 ações. É muito importante a gente decorar, aprender, né? Para que a gente possa, quando estiver lendo a Bíblia no seu original, identificar aqui as ações do verbo, né? Então, nós falamos da ação. Agora nós vamos falar da voz do verbo, né? O verbo também possui, né? A voz do verbo hebraico também acontece em 3 vozes, que é voz ativa, reflexiva e passiva, né? Então nós falamos das 3, a primeira são as 3 ações. O que pratica. Agora nós vamos falar das 3 vozes do verbo, que é a voz ativa, voz reflexiva e voz passiva. Pois bem, o que é a voz ativa? A voz ativa é eu cortei. Se nós estivéssemos conjugando aqui o verbo cortar, seria eu cortei. Isso é a voz ativa. A voz reflexiva, quando o sujeito pratica e recebe a ação, né? Eu me cortei. Isso é a voz reflexiva, é quando o sujeito pratica e ele recebe a ação. Eu me cortei. A voz passiva, quando o sujeito é o paciente e recebe a ação, assim como no português. Eu fui cortado, né? Então,
Voz ativa, vamos lá. Voz ativa é quando o sujeito pratica a ação do verbo. Eu cortei. Na voz reflexiva, quando o sujeito pratica e recebe a ação. Eu me cortei, né? Voz reflexiva. E na voz passiva, quando o sujeito é o paciente e recebe a ação. Eu fui cortado, né? Então, o verbo hebraico, vamos recapitular aqui. O verbo hebraico, ele possui três ações, né? Três ações, que é simples, intensiva e causativa. E o verbo hebraico também acontece em três vozes: ativa, reflexiva e passiva, né? São os exemplos que eu dei para você aí. Eu vou deixar sempre aí na tela um papelzinho escrito para que, se você quiser dar uma pause e copiar, porque é muito importante, né? Eu até sugiro que, se você está aí no meu canal pela primeira vez e se você ainda não tem uma boa leitura, né, do hebraico, se você não conhece bem as letras, as palavras, eu sugiro que você volte aí para que você possa se identificar com o hebraico, com as palavras hebraicas, né? Vamos seguir em frente então. Na língua hebraica, o verbo possui 7 construções. Olha aí que interessante. Na língua hebraica, o verbo possui 7 construções. E quais são essas? Kal, Nifal, Piel, Pual, Hitpiel, Rifil e Rofal. Então, são essas 7 construções, né? Eu quero falar sobre cada uma delas pausadamente. Eu vou trazer aqui a conjugação verbal dentro de cada uma dessas 7 construções. Por isso que eu falei no início que vai ser uma playlist, porque eu vou fazer aqui um vídeo dentro de cada conteúdo para não ficar cansativo, dentro de cada conjugação dessas 7 construções aqui verbais, né, para que você possa vir ter aqui junto comigo um bom entendimento do verbo e das suas conjugações dentro aqui do hebraico bíblico quadrático. Pois bem, mas vamos lá. A primeira conjugação, construção aqui, que é o kal. O kal sempre vai ser voz ativa. Sempre vai ser voz ativa. Nifal é a voz passiva na maioria das vezes. Pode ser também voz reflexiva. Pois bem, vamos lá entender. Um exemplo. O kal, sempre voz ativa. O kal, a conjugação matar, no kal, eu matei, né? Eu matei. O nifal é voz passiva na maioria das vezes. Na voz passiva, eu fui morto. Eu fui morto. E na voz reflexiva, eu me matei. Olha aí, gente. É interessante, né? É interessante e é bom a gente aprender. Piel, formativa do intensivo, e expressa uma ação intensificada. O piel é formativa, forma ativa na ação intensificada, ou seja, ele identifica a forma que eu matei, né? Seria assim: eu matei brutalmente,
né? Porque é na forma intensificada. Eu matei brutalmente. Eu cortei profundamente. É o pial, forma ativa intensiva. Pual, forma intensiva da voz passiva. É onde o sujeito recebe a ação. Eu fui morto. Né? Aqui é onde o sujeito recebe a ação. Forma intensiva da voz passiva. Né? Então, é onde o sujeito recebe a ação. Eu fui morto, que aí é a forma intensiva. Eu fui morto brutalmente. Hitpiel, geralmente é forma intensiva da voz reflexiva, né? Eu me feri brutalmente. Hitpael, geralmente é a forma intensiva da voz reflexiva, né? Eu me feri brutalmente, porque refere à intensidade, né? Se você prestar atenção, não se preocupe, eu vou deixar o papelzinho aí, vou deixar a foto aí na tela para você poder parar o vídeo, né? Você pode parar, pode copiar, pode ler, né? Para que você aprenda, né? O interessante aqui é você aprender, né? Então vamos agora para o sexto, que é o refill. Geralmente expressa uma ação que envolve outra pessoa, causativa no verbo, né? Então envolve uma outra pessoa, que é essa outra pessoa que causa a ação. Então no refill ficaria eu fiz matar, né? Olha aí, geralmente a expressão é uma ação que envolve outra pessoa causativa na voz ativa. Então quer dizer, é outra pessoa que faz a ação. Por isso no refill ficaria eu fiz matar ou eu fiz cortar. E no rufal, que é a última construção, geralmente a voz passiva do causativo, né? A voz passiva do causativo é ser morto, né? É ser morto. Então, são estas 7 construções, né, que existe dentro do verbo hebraico, que é kal. Na hora que você vê aí, você vai ver que termina com L. E aqui dentro do hebraico, o L não tem som de U, é L mesmo. Então se lê kal e não kal, né? Kal era que o povo usava antigamente para passar na parede. Então aqui é kal, kal, ninfal, piel, hitpael, pual, rifil e rofal. Então são 7 construções que existe dentro do hebraico, do verbo hebraico, né? E isso é muito interessante. Você tem a opção aí de poder pausar, parar, voltar esse vídeo, se você realmente tem interesse aqui de conhecer o verbo hebraico. Então, só para nós recapitularmos aqui, ó, o verbo, na sua raiz, no seu radical, o verbo hebraico possui 3 consoantes, né? Que eu dei aí para vocês o exemplo do verbo barar, né? Que é o bet, o resh e o alaf. Essas são as 3 consoantes da raiz do verbo barar. O que vem antes é prefixo e o que aparece depois é sufixo. Isso indica que o verbo está na sua conjugação, né? E que o verbo hebraico, ele possui 3 ações, que é simples, intensiva e causativa. Isso é a intenção do verbo, é a ação do verbo, ação intensiva, ação simples e ação causativa. E o verbo também possui
três vozes, que é a voz ativa, a voz reflexiva e a voz passiva. Essas são as três vozes aí do hebraico, do verbo hebraico, né? E por último, eu falei das 7 construções, né? Que na língua hebraica, o verbo possui 7 construções, que é o kal, o nifal, piel, hitpael, pual, rifil e rofal, né? Eu quero terminar o vídeo de hoje deixando por aqui somente essas informações, né? Para que você possa pegar aí o conceito do verbo hebraico, como o verbo se destaca dentro da língua hebraica, né? E no próximo vídeo eu vou fazer aqui a conjugação, né? Eu vou mostrar aqui a conjugação a conjugação do verbo aqui dentro do hebraico. E se você gosta do assunto, ativa o sininho aí para que semana que vem, na hora que eu postar o vídeo novo, você possa estar acompanhando, porque a partir de hoje vai surgir aí uma playlist de vídeo falando aqui somente do hebraico bíblico quadrático, né? Espero que este vídeo possa servir de elevo, né, para a sua vida aí espiritual, e também que possa aumentar o seu conhecimento junto conosco aí a respeito da Bíblia Sagrada, né? Deus abençoe sua vida, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que excede todo entendimento, possa alcançar você através aí da minha voz, através do nosso vídeo, e que você venha crescer cada dia mais na graça e no conhecimento do Senhor. Fica conosco, né? E semana que vem tem mais aí. Deixa aí o seu like, deixa aí o seu comentário, para que nós possamos vir aí estar melhorando aí aqui o nosso conteúdo. Deus abençoe sua vida.